Por que é tão difícil vencer as tentações? Você já percebeu que algumas tentações aparecem exatamente quando você está mais cansado, mais sozinho, mais vulnerável? É como se existisse algo dentro de nós puxando na direção errada. Você promete que vai mudar, promete que dessa vez será diferente, mas então acontece de novo. O mesmo erro, o mesmo impulso, a mesma queda, e a pergunta começa a perseguir a mente. Se eu sei o que é certo, por que é tão difícil obedecer? A Bíblia não ignora essa luta. Na verdade, ela revela algo assustador. Até homens escolhidos por Deus enfrentaram tentações profundas. Jesus foi tentado, José foi tentado, e cada um venceu de uma maneira completamente diferente, porque existem tentações que você enfrenta e tentações das quais você precisa fugir. Hoje você vai entender por que a tentação parece tão forte, como ela age na mente humana e o que a Bíblia ensina sobre vencer essa guerra invisível. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo, eu vou vencer essa batalha. A maioria das pessoas pensa que a tentação começa no momento da queda. Mas não, ela começa muito antes, na mente, no desejo, na exposição constante. Tiago capítulo 1 versículo 14 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. A tentação não chega gritando, ela seduz, ela conversa, ela justifica, ela enfraquece a vigilância. E é por isso que pessoas inteligentes, espirituais e até fortes emocionalmente caem, porque a tentação raramente parece destruição no começo. Ela parece alívio, prazer, escape, consolo. O problema é que aquilo que oferece prazer rápido quase sempre cobra paz depois. Em Mateus capítulo 4, Jesus vai para o deserto, e observe algo importante, a tentação acontece depois de 40 dias de jejum, ou seja, cansaço físico, fome, fragilidade humana. É exatamente assim que muitas tentações funcionam. Elas aparecem quando a alma está enfraquecida. O texto diz: então o tentador aproximou-se dele. Mateus capítulo 4, versículo 3. Satanás não começa oferecendo algo obviamente maligno. Ele começa com algo aparentemente razoável. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A tentação aqui não era apenas comida, era usar poder fora da vontade do Pai, era satisfazer o desejo imediato sem depender de Deus. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Perceba, Jesus combate a tentação com verdade, não com emoção, não com força de vontade, mas com convicção espiritual. E então vem outras tentações: orgulho, poder, glória rápida, atalhos, porque toda tentação, no fundo, oferece a mesma mentira. Existe um caminho melhor do que obedecer a Deus, mas Jesus vence porque estava cheio da palavra antes da batalha começar. Agora compare isso com José. A tentação de José não acontece no deserto. Acontece dentro de casa, todos os dias. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo constantemente, e em Gênesis capítulo 39, versículo 7, ela diz: deita-te comigo. José era jovem, sozinho, longe da família, sem ninguém vendo. Mas observe a diferença. José não debate, não argumenta, não tenta provar que é forte. Ele foge. Gênesis capítulo 39, versículo 12 diz: e ele, deixando sua roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Isso é profundo, porque existem tentações que você vence confrontando e outras que você vence desaparecendo dali. Muita gente cai porque acha que maturidade espiritual significa permanecer perto da tentação sem ser afetado, mas José entendeu algo: há batalhas que não devem ser lutadas. Você não negocia com certos desejos, você não brinca com certas fraquezas, você foge delas. Jesus enfrentou, José fugiu. E os dois estavam certos, porque nem toda tentação exige a mesma estratégia. Jesus enfrentou uma tentação espiritual e ideológica. Era uma batalha de identidade, propósito e obediência.
José enfrentou uma tentação carnal, emocional e imediata. Uma exigia confronto, a outra exigia distância. E talvez o erro de muita gente seja usar a estratégia errada. Há pessoas tentando discutir com desejos que deveriam evitar, e há pessoas fugindo de batalhas espirituais que deveriam enfrentar com fé. A Bíblia não ensina apenas resistência, ela ensina discernimento. Por que vencer a tentação é tão difícil? Porque ela conversa com partes reais da nossa humanidade. Fome, carência, orgulho, solidão, desejo de prazer, necessidade de aceitação. A tentação não cria desejos, ela usa desejos existentes. E é por isso que ela parece tão pessoal. O inimigo sempre tenta transformar necessidades legítimas em caminhos ilegítimos. Por isso o autocontrole bíblico não é apenas se esforçar mais, é vigiar, é cortar acessos, é renovar a mente, é fortalecer o espírito antes da crise chegar. Jesus nos ensina, enche sua mente da palavra antes da batalha. José nos ensina, não permaneça onde sua fraqueza cresce. Algumas vitórias espirituais começam com decisões práticas, sair daquele ambiente, bloquear aquilo, parar de alimentar certos pensamentos, reconhecer vulnerabilidades, abandonar o orgulho de achar que nunca cairia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A tentação se fortalece no segredo, mas perde força quando existe vigilância. E talvez a pergunta não seja, por que sou tentado? A verdadeira pergunta é, o que estou alimentando dentro de mim? Todos nós enfrentamos tentações. Até Jesus foi tentado, mas ser tentado não é fracassar. O perigo não está na existência da batalha, está em baixar a guarda. Jesus mostrou que a verdade derrota a mentira. José mostrou que fugir também é sabedoria. E talvez hoje, Deus esteja tentando te mostrar exatamente isso. Algumas guerras são vencidas ajoelhado e outras são vencidas indo embora, porque nem toda porta precisa ser enfrentada. Algumas precisam apenas permanecer fechadas.